Olá, me chamo Natália Moraes e, juntamente aos meus amigos Beatriz Campelo, Giovana Trindade e Salomão Braga, nós iremos apresentar hoje sobre o assunto Tecnologia de células a combustíveis. Nosso trabalho objetiva definir o que é uma célula a combustível, apresentando suas vantagens e desvantagens como sendo parte da matriz energética, tanto mundial quanto nacional. A energia é essencial para o desenvolvimento das sociedades. Hoje, o mundo depende de matrizes energéticas para sua sobrevivência. Então, existem vários tipos de fonte de energia sendo utilizada, como a solar, a eólica, hidrelétrica, a por petróleo e a energia por célula a combustível, que é a fonte da nossa pesquisa. Certo, mas o que é uma célula a combustível? Por definição, a célula a combustível ela é uma célula eletroquímica que se utiliza de materiais como o hidrogênio, por exemplo, para converter a energia química dele em eletricidade por reação de eletroquímica. E existem vários tipos de combustíveis que podem ser utilizados, como o gás natural, a amônia e o hidrogênio. No nosso caso, nós iremos dar enfoque à energia por hidrogênio. Então, se enganam quem acredita que a origem da produção de energia por célula de hidrogênio é recente. Não é. Desde 1838, ou seja, quase 180 anos atrás, já se fala sobre esse tipo de produção. No entanto, com o aumento das preocupações das nações com relação aos poluentes ao meio ambiente, o mundo está reconhecendo essa técnica como sendo uma tecnologia-chave para se ter um futuro neutro de carbono zero. Dessa forma, é essencial a gente conhecer um pouco mais sobre o funcionamento, as vantagens e as desvantagens dessa fonte de energia. Bom, agora que já sabemos o que são as células a combustível e um pouco do seu contexto, vamos saber como elas funcionam. O GIF apresentado é a ilustração da operação de uma célula a combustível, que é composta de dois eletrodos de suporte, ânodo e cátodo, uma membrana de eletrólitos que permite que o meio seja condutor, e também temos um circuito externo conectado. O princípio de funcionamento de uma célula a combustível é converter continuamente a energia química contida no combustível em energia elétrica e água, ou seja, à medida que o gás for injetado, energia elétrica será produzida. As células de combustível são também chamadas de pilhas de combustível. Isso porque elas passam pelo processo de oxirredução, acontecendo de maneira espontânea. Nesse caso, o hidrogênio ele vai ser oxidado e o oxigênio reduzido. Dessa forma, a partir do momento que o hidrogênio e o oxigênio são injetados no sistema, uma série de reações químicas ocorrem. Quando o hidrogênio entra no sistema, ele vai aderir ao ânodo e reagir nos sítios ativos da superfície desse eletrodo, que vai catalisar as reações de quebra das ligações, liberando elétrons e prótons H+. Como podemos ver, os elétrons e os prótons liberados vão em direção ao cátodo, porém por caminhos diferentes. Os elétrons seguem pelo circuito externo, liberando energia elétrica que liga a lâmpada e seguindo seu fluxo, e os prótons cruzam a membrana de eletrólitos. Da mesma forma que acontece com o hidrogênio, o oxigênio, quando injetado no sistema, se adere ao cátodo e tem suas ligações rompidas, e quando os prótons e elétrons chegam, eles participam da redução do oxigênio, formando o produto da reação global da célula de combustível, a água. A reação global do processo na célula de combustível, utilizando hidrogênio, é então representada da seguinte forma: duas moléculas de hidrogênio reagem com uma de oxigênio, formando duas moléculas de água mais energia. Um detalhe importante a ser mencionado é que o hidrogênio que entra não é 100% convertido. Uma parte é consumida no processo e o restante é feito a recirculação, uma vez que o custo de produção do hidrogênio é caro e por essa alternativa há uma diminuição dos custos.
Vale dizer também que esse processo de conversão ele libera uma certa quantidade de calor, mas que quando comparada com o processo de combustão é muito menor. Uma das principais vantagens é que as células a combustível de hidrogênio podem operar com eficiência mais alta do que os motores a combustão, porque as células a combustíveis não apresentam as perdas de conversão de energia dos combustíveis fósseis e também podem operar com mais eficiência em comparação a outras formas de transformar energia química em energia elétrica. O seu potencial de converter a energia química do combustível em energia elétrica é de 70%. As células de combustível também libertam quantidades consideráveis de calor durante o seu funcionamento, o qual pode ser utilizado para a produção de água quente ou vapor. Outra importante vantagem é que a sua operação produz baixo impacto ambiental. Isso porque uma célula a combustível é um equipamento que realiza uma reação eletroquímica entre o oxigênio e o hidrogênio, o que não representa combustão, e por produzir apenas vapor de água e eletricidade, não gera poluição química. Juntamente à eletrólise da água como método para a produção de hidrogênio, que é conhecido como hidrogênio verde, não há emissões de carbono ou gases poluentes. Além disso, a natureza do funcionamento dessas células permite a eliminação de muitas fontes de ruídos associadas aos sistemas convencionais de produção de energia por intermédio de vapor. As células a combustível de hidrogênio possuem diversas aplicações. Por exemplo, na geração de energia veicular, em veículos elétricos e híbridos, tanto veículos pessoais quanto de cargas de grande porte e transporte público. Também pode servir de unidades fixas de geração de energia para indústrias, prédios e residências. Também pode ser aplicada na geração portátil, como potência para celulares e notebooks. Essas células são vistas também como potenciais fontes de energia para aeronaves. É possível, por exemplo, usá-las como sistema de gerador de emergência, chamada de energia de backup. Além disso, podem servir de unidade auxiliar de energia para o avião como um todo. Uma das principais desvantagens é o elevado custo em comparação com as fontes de energias convencionais. Por exemplo, há a necessidade da utilização de metais nobres, como a platina, que é um dos metais mais caros e raros do nosso planeta. Além disso, transportar, armazenar e entregar o hidrogênio até o ponto de uso final gera altos custos. Construir uma nova rede de dutos de hidrogênio envolve um grande capital e as propriedades do hidrogênio apresentam desafios únicos para materiais de dutos e design de compressores. No entanto, como o hidrogênio pode ser produzido a partir de uma ampla variedade de recursos, a produção regional ou mesmo local de hidrogênio pode maximizar o uso dos recursos locais e minimizar os desafios de distribuição. A produção do hidrogênio por eletrólise é influenciada pelos custos de capital do eletrolisador e sua utilização juntamente com o preço médio de compra de eletricidade durante o tempo de operação. Uma maior utilização aumenta os custos de eletricidade, uma vez que as horas de eletricidade serão cada vez mais incluídas. Outra desvantagem está relacionada com a elevada pureza que a corrente de alimentação do hidrogênio deve ter para não contaminar o catalisador. A presença de impurezas no combustível de hidrogênio, como o sulfeto de hidrogênio e CO2, oriundos principalmente do processo de fabricação do qual o gás natural é reformado para produzir o hidrogênio, ou então a presença de alguns íons metálicos indesejáveis, apresenta efeitos como o envenenamento do cátodo e da membrana, o aumento na resistência do eletrólito sólido e problemas de transferência de massa. E apesar dos grandes investimentos em pesquisa e de todo o esforço, principalmente de países industrializados, os impasses científicos e tecnológicos ainda não foram superados. Existe a expectativa de que em 50 anos ocorram avanços no sentido de tornar comerciais e disponíveis produtos das tecnologias de célula combustível de hidrogênio. Hoje, o custo de uma unidade de geração de célula combustível de hidrogênio para aplicação como energia de backup é de aproximadamente 5.000 euros por quilowatt. Esse valor para determinados nichos do mercado já pode ser considerado competitivo, contudo, ainda é um pouco distante de uma ampla aplicação desses equipamentos. Melhorias e avanços.
Para que possamos popularizar o uso da tecnologia das células de combustível de hidrogênio, faz necessário a minimização das desvantagens relacionadas a essa tecnologia. Então, como dito anteriormente, há um alto custo em comparação com as fontes de energias convencionais e a elevada pureza do hidrogênio necessária para o processo. Então, para resolver isso, o Brasil deve focar justamente na produção de hidrogênio através da eletrólise da água, utilizando seus recursos naturais, além de ampliar e desenvolver pesquisas relacionadas à utilização de reatores com membrana para a produção de hidrogênio, visando realizar as mesmas reações que ocorrem na reforma a vapor, porém com temperaturas mais baixas, diminuindo assim o problema do elevado custo da obtenção do hidrogênio e a flexibilização da questão da alta pureza necessária para o processo. Então, aqui do lado, a gente consegue ver as duas imagens mostrando a reforma a vapor e o reator com membrana. O reator com membrana está com a imagem de metano, mas aqui a gente pode justamente utilizar o etanol, porque a ideia seria utilizar o etanol na reforma a vapor. Mas também é possível utilizar o etanol no reator membrana. Só que essa imagem está com metano justamente só para exemplificar, porque eu não consegui uma imagem com etanol. Então, utilizando o reator de membrana, a energia utilizada para o processo é mais baixa do que a reforma a vapor. Então, com isso, vai economizar ainda mais na questão do custo em comparação com as fontes de energias convencionais. E, além disso, para que possa superar os entraves tecnológicos e científicos, o Brasil deve fomentar o quê? Os centros de pesquisa relacionados ao desenvolvimento de tecnologias de células de hidrogênio. Agora, falando em termos de um âmbito internacional, a gente vê que, através de uma iniciativa dos Estados Unidos, pelo Departamento de Energia, foi fixado em novembro de 2003 a Parceria Internacional para a Economia do Hidrogênio, sendo esse um esforço internacional para organizar, efetivar e implementar pesquisas internacionais para o desenvolvimento de atividades relacionadas justamente ao uso do hidrogênio e da tecnologia das células a combustíveis. E os principais motivos que levaram a essa parceria foram quais? A redução das emissões dos gases do efeito estufa, pois mesmo que as células a combustível que funcionam através de gás natural ou amônia, que diferente do hidrogênio geram alguns poluentes, ainda assim serão menor do que os poluentes lançados pelos combustíveis fósseis. E além disso, vai aumentar a segurança energética, através da diversificação ainda maior da matriz energética mundial, além do uso sustentável e eficiente dos combustíveis fósseis, diminuindo assim a sua utilização em larga escala e o uso da energia de menor impacto ambiental. E trazendo ainda mais para o âmbito nacional, a gente vê que no Brasil não foi diferente, pois o chamado Roteiro para a Estruturação da Economia do Hidrogênio no Brasil foi criado em 2005, que possui as principais premissas, que são a diversificação da matriz energética brasileira, com crescente participação dos combustíveis renováveis, corroborando assim com a preservação do meio ambiente nacional através da diminuição da emissão dos gases poluentes, como os gerados por combustíveis fósseis. Além disso, também tem a redução da dependência externa de combustíveis fósseis. Então, para que essas ações sejam realizadas, o Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia do Hidrogênio, o PROH2, destaca justamente que no cenário brasileiro, que é altamente favorecido por fontes renováveis, deve utilizá-las para a produção de hidrogênio, prioritariamente realizando a reforma do etanol e eletrólise da água, utilizando fontes renováveis de geração de eletricidade. A gente viu anteriormente que a reforma do etanol em comparação com o reator de membrana é muito desvantajosa. Então aqui a gente já poderia fazer até uma modificação trazendo a parte dos reatores de membrana. Então, foi isso que foi visado no âmbito nacional em termos da utilização de células de hidrogênio. Então, com base em tudo isso que a gente viu aqui, que foi apresentado, a gente pode concluir o quê? Que no Brasil, ele é um país que apresenta um vasto potencial renovável, voltado justamente à produção de energia elétrica. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar esses recursos para a produção de hidrogênio através da eletrólise da água, tendo um papel fundamental em países como o Brasil. Além disso, a gente pode ressaltar também que avanços na tecnologia de reatores com membranas, na tecnologia de reforma do etanol, pesquisa e desenvolvimento de catalisadores, juntamente com avanços na engenharia de reatores, são necessários, justamente para baratear cada vez mais o processo e ampliar sua aplicabilidade, visando aumentar assim a sua participação na matriz energética nacional, aliado ao surgimento de novos setores industriais. Então, foi essa a nossa apresentação. Eu espero que tenham gostado
E muito obrigado pela atenção.